Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Acolho a toda a comunidade e os vereadores com o Salmo 56. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me cumula de benefícios. Mande Ele do céu auxílio, que me salve, cubra de confusão seus perseguidores, envie-me, Deus, a sua graça e a fidelidade. Peço ao assistente legislativo que faça a leitura da resolução da licença do vereador José Osni Ronchi e a leitura dos ofícios da convocação dos suplentes. Foi baixada a resolução 086/2015, que autoriza o licenciamento ao vereador José Osni Ronchi pelo prazo de 10 dias para tratar de assunto de interesse particular. Artigo 1º. Fica concedida licença ao vereador José Osni Ronchi a contar do dia 10 ao dia 19 de dezembro de 2015. Artigo 2º, a licença que se refere ao artigo anterior é baseada no artigo 24, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Massaranduba, 14 de dezembro de 2015. Silvio Maica, presidente. Publicado no expediente da data supra, Jair Michelúcia, assistente legislativo. Então, foi expedido o ofício 79/2015, encaminhado ao suplente de vereador do PP, Lauro Deretti. Cumprimentando cordialmente, vimos, através do presidente, convidar Vossa Excelência para se fazer presente na sessão ordinária do dia 14 de dezembro, com início às 19 horas, pelo motivo que o vereador José Osni Ronchi solicitou licença para tratar de assuntos de interesses particulares, através do requerimento 141/2015, deferido na sessão do dia 10 de dezembro. E sendo o senhor portador do primeiro certificado de suplente da coligação PP e PR, assumirá o cargo de vereador pelo prazo da licença do titular. Atenciosamente, Silvio Maica, presidente, e protocolado então pelo vereador suplente Lauro Deretti no dia 11/12/2015, o qual encaminhou o ofício. Eu, suplente de vereador da coligação PP e PR, venho solicitar meu afastamento do honroso cargo de vereador por motivo de ter assumido compromissos inadiáveis e, assim sendo, não poderei assumir a vaga de vereador no lugar do então vereador Ronchi, que licenciou-se por motivos particulares. No entanto, expresso meus agradecimentos ao Poder Legislativo massarandubense. Cordialmente, Lauro Deretti, suplente da coligação PP. Assim sendo, foi expedido ofício convidando o segundo suplente da coligação, vereador Moacir Kazmirski, que hoje, então, assume a vaga do vereador. Seria essas as correspondências da convocação e da resolução, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, assistente legislativo Jair. Acolho também todos os vereadores mirins, os pais, os familiares. Boa noite, sejam bem-vindos. Vereadores mirins esses que estarão na legislatura 2016. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura da ata de número 065/2015. Senhor presidente, em razão da ata já estar disponível no site, então peço a dispensa da leitura. Coloco em deliberação do plenário o pedido do vereador Mauro Bramoski. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Mauro Bramoski, que coloco em discussão e aprovação a ata de número 065/2015. Não tendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata aprovada, a ata de número 065/2015 por unanimidade. Peço ao assistente do Legislativo que faça a leitura das correspondências expedidas. Foi baixada a resolução 085/2015, na data de hoje, 14/12/2015, altera o anexo 1º dos cargos efetivos
da Resolução 018/2010, do dia 22/10/2010, da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba. Artigo 1º. Altera o anexo 1º, item número 2 da Resolução 018 de 2010, do cargo de Procurador Jurídico, que passa a vigorar com a redação discriminada abaixo. Então, passa de 10 para 20 horas. Câmara Municipal de Massaranduba, 14 de dezembro de 2015, quem assina Silvio Manca, presidente, e publicada no expediente da data supra por Jair Micheluzzi, assistente legislativo. Foi encaminhado o ofício 181/2015, atendendo solicitação de Vossa Senhoria, datado dia 30 de novembro de 2015, comunicamos que os documentos solicitados foram desarquivados, estando à disposição de Vossa Senhoria na Secretaria dessa Casa para as devidas análises na próxima terça-feira, dia 15 de dezembro. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo, firmando os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Silvio Manca, então, encaminhado ao suplente de vereador Moacir Kazmirski, o qual protocolou esse ofício no dia 11/12 de 2015. Atendendo, então, a solicitação do vereador Moacir, que vem respeitosamente requerer acesso aos processos, documentação relativa às licitações e dispensas de competência da Câmara Municipal. Seriam essas as correspondências pedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, assistente legislativo Jair. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura do expediente da mesa. Ofício 87/2015 do DEINFRA de Joinville. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos em atenção ao seu ofício número 135/2015, datado no dia 18 de setembro de 2015. Informamos a Vossa Excelência que a instalação de placas para a sinalização da rodovia SC 415 será considerada no estudo de revitalização. Sendo que temos para informar, no momento, renovamos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ademir Vicente Machado, superintendente regional do DEINFRA Norte. Indicação 279/2015 do vereador Moacir Kazmirski, solicita envio ao prefeito do seguinte pedido: aquisição de soro antiofídico para o Hospital Municipal de Massaranduba. Requerimento 142/2015 do vereador Moacir Kazmirski. Requer a esta presidência do seguinte pedido: convocação do secretário de Agricultura, senhor Wilson Eichstätt, para dar explicações sobre o atendimento ao público, atendimento sobre a ordem cronológica da entrega do macadame e serviços prestados pela Secretaria. Senhor presidente, senhores vereadores, seriam esses ofício, recebido, indicação e requerimento. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Acuso o recebimento do ofício do DEINFRA, ofício esse de número 087/2015, o qual disponibilizo aos nobres vereadores. Acuso o recebimento da indicação 279/2015, a qual irá à deliberação na próxima sessão ordinária. Acuso o recebimento do requerimento 142/2015, o qual irá à deliberação na próxima sessão ordinária. Agora passaremos para a ordem do dia, onde estaremos discutindo, votando projetos. Eu peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura final, a leitura da Comissão de Orçamentos e Finanças, relativo à redação final do 007/2015, ao projeto de lei de número 042/2015, do Executivo Municipal. Proposta de Lei Orçamentária Anual 2016, LOA. Ao 14º dia do mês de dezembro do ano de 2015, reuniram-se em sala própria, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, os senhores vereadores Vanderlei Sassi, presidente, Geraldo Micheluzzi, secretário, e Sandro Reuter, adjunto, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao projeto de lei 42/2015, em sua redação final 07/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Massaranduba para o exercício 2016.
Parecer do vereador presidente Vanderlei Sassi, favorável. Parecer do vereador Geraldo Michelucci, favorável. E parecer do vereador adjunto Sandro Reuter, favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, atendendo o que dispõe no artigo 143, em seu parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, após ter ouvido o parecer de cada membro da comissão, chegou à conclusão que o referido projeto de lei teve sua redação final efetuada corretamente, exarando o parecer favorável. 14 de dezembro de 2015. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Então, conforme o regimento interno desta casa, no seu artigo 143, fica homologada a redação final deste projeto, juntamente com a redação final 07/2015, que está anexa ao projeto de lei do Executivo de número 042. Fica homologada a redação final do mesmo. Senhor presidente, eu penso que, em função da participação dos vereadores mirins, é interessante explicar que houve uma discussão na sessão anterior em relação ao orçamento para 2016. O prefeito municipal encaminhou o orçamento para esta casa, que foi discutido, e houve uma emenda ao projeto. E então, na noite de hoje, está sendo votada a redação final desse orçamento para 2016, com a aprovação da casa. O orçamento define a receita e a despesa para o ano de 2016. No caso, a projeção é de 42 milhões de reais que a administração terá à disposição para investir no município. Claro que o valor não é totalmente, não é todo esse valor, mas para que a comunidade, os vereadores mirins entendam o que acontece na casa. Obrigado, vereador Giovanni Tonetti. Dando prosseguimento aos trabalhos, peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura das comissões referente ao projeto de lei de número 069/2015. Que aprova o loteamento Flores de Massaranduba. Loteamento esse localizado ali na rua Servidão 89, na rua Campinha, bairro Campinha. Ao 30º dia do mês de novembro do ano de 2015, reuniram seus membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final para análise e parecer referente ao projeto de lei 69/2015, que aprova o loteamento Flores de Massaranduba. Parecer do vereador presidente Pierre Gustavo Berri, favorável. Parecer do vereador secretário Vanderlei Sassi, favorável. Parecer do vereador adjunto José Osni Ronchi, favorável. E ao 10º dia do mês de dezembro do ano de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento com os seguintes pareceres: do vereador presidente Vanderlei Sassi, favorável. Vereador secretário Geraldo Michelucci, favorável. Vereador adjunto Sandro Reuter, favorável. Da mesma forma, no 10º dia do mês de dezembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Ordem Social e Econômica com os seguintes pareceres: vereador presidente Mauro Bramorski, favorável. Vereador secretário Valdir Zappellini, favorável. Vereador adjunto Giovanni Tonetti, favorável. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei este da ordem legal, com os pareceres favoráveis para discussão e votação na data de hoje. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Coloco em discussão o projeto de lei de número 69/2015. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramorski. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui, então, tratando um projeto de lei que aprova o loteamento Flores de Massaranduba, o que é de suma importância. Lembrando que no nosso município nós deparamos com várias situações, né, de loteamentos irregulares, onde foram feito a venda dos imóveis, dos terrenos, onde as pessoas acabaram adquirindo
e muitos destes, até hoje, né, não conseguiram, então, regularizar a matrícula, a sua escritura, e, consequentemente, impedindo que houve o financiamento habitacional, né, onde muitos pretendem fazer o financiamento habitacional e acabam se esbarrando na questão da legalidade. E a falta de legalização do imóvel se dá justamente pela venda irregular, né, de lotes, né, que não tem esse consentimento aí da administração. Então, isso aqui, o que está sendo feito justamente, estamos aprovando, né, este loteamento será um loteamento legal, e quem adquirir imóveis, com certeza, não terá esses empecilhos, né, e tenho certeza que agora, com a fiscalização que vem acontecendo, aí não teremos mais loteamentos irregulares e, consequentemente, aí nossa população não terá mais tantos problemas. Obrigado. Senhor presidente. Continua em discussão com a palavra vereador Pierre Gustavo Berri. Obrigado, senhor presidente. Eu também faço as palavras do Mauro nas minhas, mas eu também quero aqui chamar a importância do projeto em si, do loteamento, até por uma questão do desenvolvimento de toda a região. O vereador Mauro citou muito bem da questão da legalidade. Quando nós conseguimos um loteamento de fato regular, quando nós conseguimos a escritura pública, que é tão importante, como bem disse o vereador, há a certeza do financiamento. E com o financiamento a pessoa pode, inclusive, estar aí tornando a sua casa uma realidade. Isso faz com que aquela família possa gastar aquele dinheiro na economia local. O comércio, sem sombra de dúvidas, ele fortalece. E a gente consegue ter ali um desenvolvimento sustentável que é muito importante. O vereador Mauro disse muito bem, nós nos deparamos, e é muito comum, principalmente em campanha, vereador. Quando é que vocês vão conseguir a escritura pública do nosso terreno aqui? E a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, porque os donos de terras, de grandes glebas de terra, eles querem, na verdade, transformar em lotes aqueles pedaços de terras, vender sem fornecer ao comprador nenhuma infraestrutura. E essa infraestrutura, quando não fornecida de forma legal pelo proprietário do loteamento, quem paga essa conta é o município. E quando o município paga a conta, nós temos que tirar, infelizmente, o dinheiro da saúde, da educação, de uma infraestrutura de uma rua já pública, que necessita de uma infraestrutura de maior grande porte. Então, quero aqui parabenizar toda a administração, os empreendedores, acima de tudo, que tenham a coragem que venham investir em Massaranduba. A gente precisa desenvolver com qualidade. Sabemos que a burocracia ela impede muitos negócios. Mas quando a gente vem aqui e se depara com essas obras, sem sombra de dúvidas, a Câmara de Vereadores aqui dá o ok, dá o aval e parabeniza todos os que estão envolvidos, porque certamente Massaranduba, a população de Massaranduba é quem no final da história ganha com a referida lei. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Geraldo Micheluzzi. Seria bom que todo o loteamento fosse legalizado, mas só temos que lembrar que muitos dos terrenos que estão ilegal hoje, e que até loteamentos que não estão ilegal, muitos são devido que antes não era perímetro urbano e depois passou a ser perímetro urbano. Então temos que lembrar também que essas pessoas estão ilegal porque antes era rural, não se podia passar o terreno. Então essas pessoas, vereadores, realmente a prefeitura tem que dar uma assistência maior, porque antes era rural, não se podia simplesmente o chão ser legalizado, porque na área rural só com apenas 8 módulos é que pode passar a escritura. Então existem muitos terrenos desses que são ilegal devido a esse problema, que antes era rural e passou perímetro urbano. Mas lógico, todo loteamento feito dentro do perímetro urbano terá de ser legal. Continua em discussão com a palavra vereador Moacir Kazminski.
para se fazer um loteamento legalizado, tem um custo muito elevado. Qualquer loteamento que for feito hoje, você perde 40% da sua terra. Se você tem 100 mil metros de área hoje, você perde 40 mil. Você não consegue vender essa terra, porque essa terra vai ficar uma parte para a prefeitura, uma parte vai ficar como área verde, e as outras vão ser feitas ruas. Só que tem que fazer rua, tem que colocar toda a infraestrutura. Luz, água, tem que deixar o esgoto, tudo pronto. Lógico que esse chão vai estar pronto para construir, mas ele vai se tornar caro. Então, hoje, porque o pessoal não faz muito loteamento, é pelo custo muito elevado. Tem muitas terras, mas o custo é muito alto. Continua em discussão, só para reforçar também, então, foi o primeiro loteamento dentro da legalidade, dentro da aprovação de todos o Fátima e a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, todas as licenças estão de acordo para a liberação e a comercialização deste loteamento. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 069/2015, que aprova o loteamento Flores de Massaranduba. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura das comissões referente ao projeto de lei de número 071/2015. Ao 10º dia do mês de dezembro do ano de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer referente ao projeto de lei 71/2015, que altera anexo de metas do Plano Plurianual 2014-2017 e da Lei das Diretrizes Orçamentárias 2016. Parecer do vereador presidente Pierre Gustavo Berri favorável, parecer do vereador secretário Vanderlei Sassi favorável, parecer do vereador adjunto José Osnir Ronchi favorável. No 10º dia do mês de dezembro do ano 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento com os seguintes pareceres: vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, vereador secretário Geraldo Michelus favorável, vereador adjunto Sandro Reuter favorável. E ao 10º dia do mês de dezembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Ordem Social e Econômica com os seguintes pareceres: vereador presidente Mauro Bramorski favorável, vereador secretário Valdir Zappellini favorável, vereador adjunto Giovanni Tonetti favorável. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei este da ordem legal, com os pareceres favoráveis para discussão e votação na data de hoje. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Coloco em discussão o projeto de lei de número 071/2015, que altera anexo de metas do Plano Plurianual 2014-2017 e da Lei das Diretrizes Orçamentárias 2016. Não tendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 071/2015. Antes da palavra livre, nós queremos agradecer de coração a presença dos vereadores mirins eleitos para 2016 para assistir uma reunião ordinária dos vereadores conforme determina o regimento interno mirim. Então, dando sequência a esses trabalhos, eu peço ao vereador Mauro Bramorski que faça a explicação, o trâmite, a processo dos vereadores e da sessão ordinária para os nobres vereadores mirins. Obrigado, senhor presidente. Então, me dirijo aqui aos que estão presentes, principalmente os vereadores mirins. Faço aqui apenas uma breve explanação. Obviamente que vocês
neste ano de legislatura, vocês aprenderão, né, nas minúcias, né, de como é que é o funcionamento, mas apenas uma forma geral aí para vocês terem um breve entendimento. Vou fazer uma breve apresentação, nossos vereadores aqui compõem a nossa Casa de Leis, são 9 vereadores, vereador hoje Moacir Casmires, que suplente, sem partido, vereador Giovanni Tonetti, do PT, vereador Pierre Gustavo Berri, do PMDB, vereador Valdir Zappellini, do PSB, vereador Silvio Manca, do PSDB, vereador Vanderlei Sassi, do PMDB, vereador Geraldo Michelucci, do PR, vereador suplente Sandro Reuter, do PSDB, e vereador Mauro Bramorski, do PSB. A nossa casa também compõe uma mesa diretora, né, que é, digamos que quem administra esta casa, né, a forma administrativa, que nosso presidente é o vereador Silvio Manca, vice-presidente vereador Vanderlei Sassi, primeiro secretário vereador Valdir Zappellini, e nós temos o segundo secretário, que é o vereador Geraldo Michelucci. Vocês puderam acompanhar aqui, que hoje, então, é o presidente que faz, ele que comanda a sessão, né, uma sessão ordinária. Então, primeiramente, ele faz a abertura da sessão, né, com a leitura de um salmo, ou então um artigo do regimento interno. Isso tem uma previsão legal. Em seguida, é feita a leitura da ata anterior. Hoje foi dispensada a leitura da ata, mas é feita uma leitura da ata daquilo que ocorreu na última reunião. E aí todos os vereadores que estão de acordo, então, acabam aprovando esta ata. É um resumo da última reunião. Como desta sessão também será feita uma ata, e na próxima sessão ela também será colocada em votação. Correspondências expedidas, o nosso secretário Jair Michelucci fez a leitura na data de hoje. É aquilo que a Câmara encaminha externamente, tanto ao Executivo como também demais órgãos. E as correspondências recebidas, que o nosso vice-presidente Vanderlei Sassi fez a leitura, é aquilo que entra nesta casa. Então, são os projetos de lei, indicações, requerimentos, correspondências recebidas. Então, é feita uma leitura para se dar publicidade a esses documentos, né, que foram recebidos. E aí, então, depois disso, entramos na ordem do dia. Na ordem do dia é o momento onde há discussão daquilo que vai ser aprovado na sessão. Nós temos indicações que são pedidos, né, geralmente é encaminhado pelos vereadores ao prefeito municipal. Nós temos requerimentos que são encaminhados tanto ao prefeito municipal como também a órgãos de competência externa, cito Secretaria do Estado, Governo Federal, Governo Estadual, órgãos ligados ao município externamente. E aí nós temos também projetos de lei. Esses projetos de lei, quando é feita a entrada de um projeto de lei nesta casa, primeiramente o projeto de lei é encaminhado ao procurador do nosso município, procurador jurídico, ele vai fazer uma análise da legalidade desse projeto, e aí depois passa por 3 comissões. Nós temos a Comissão de Legislação e Justiça, que é composta por 3 vereadores, que vai fazer uma análise da legalidade do projeto. Nós temos a Comissão de Finanças e Orçamento, que vai fazer uma análise da questão financeira e orçamentária, também composta por 3 vereadores, e aí depois a Comissão de Ordem Social, que vai analisar o aspecto social do projeto, também composto por 3 vereadores. Depois de passar por essa procurador jurídico mais as 3 comissões, então o projeto vem aqui nesta casa para ser votado. Como tivemos hoje, né, 3 projetos que foram votados. Os projetos, vocês vão ter um aprendizado a respeito disso, mas pode ser de iniciativa do prefeito, como também de iniciativa do vereador. E aí depois, né, de votação, os projetos que são votados e são aprovados, então eles se tornam, passam pelo prefeito municipal, via de regra passam pelo prefeito municipal, e aí então torna-se lei. E aí na sequência nós temos a palavra livre, onde os vereadores que se inscreveram antecipadamente, eles terão direito de fazer uso da palavra livre na tribuna livre, por até 5 minutos, se dirigindo a vocês com o assunto que ele achar relevante. E aí na sequência, os líderes de bancadas, nós temos aqui vários partidos, então cada partido elegeu um líder do partido, e esse líder do partido também poderá fazer uso da palavra por até 2 minutos. E aí, finalmente, né, o presidente no comando aqui da sessão, ele faz o encerramento. Então aqui, senhor presidente, senhores vereadores, vereadores mirins, né, apenas uma breve explanação, mas com certeza, tudo que eu coloquei aqui vocês vão aprender depois no dia a dia, quando vocês estiverem aqui presentes como vereadores mirins. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro Bramorski. O projeto Câmara Mirim foi implantado em 2011. Hoje vocês são da 5ª legislatura. As
a Câmara Municipal de Vereadores realizou entre os dias 23 e 2011, junto às séries sexta e sétima série das 5 escolas de ensino fundamental do município, as eleições de vereadores mirins, que irão compor a 5ª legislatura com início do mandato em 2016, que ficou assim constituída. Nós estaremos lendo os nomes dos vereadores mirins presentes. A cada nome que eu chamar, por favor, se puder levantar, agradeço. Carlos Daniel Vessolowski. Cassiane Storck. O Carlos Daniel é General Rondon, a Cassiane é General Rondon, Raissa Martins Anacleto, General Rondon, João Bernardo Breyer, Ministro Pedro Aleixo, Georgia Marian Rasfeider, Ministro Pedro Aleixo, Camila Winter, Felipe Manque, Rafaela Saplinski, Felipe Manque, Pamela Deretti, Maria Conder Bornhausen e André Eduardo Meurer, Maria Conder Bornhausen. Tem mais alguém? Suplentes, né? Daí. Suplentes: Isabel Vitória Reinach e Taine Balsanelli. Salva de palma para os vereadores mirins eleitos. Falta uma. Como é que... Quem quer? Ana Beatriz Matias. Desculpa. Levanta. E a outra? Roberta Jamile Leuthauser. Desculpa. Então, acolhemos e parabenizamos todos os vereadores mirins e os suplentes com uma grande salva de palmas. Esse projeto de vereador da Câmara Mirim é comandado pelo diretor dessa casa, Almir Trevisani, e juntamente com a Marilu, onde esses dois profissionais se dedicam para auxiliar e dar o encaminhamento e a atenção necessária para os vereadores mirins em suas sessões, em seus afazeres como vereadores mirins, quando assim tomarem posse em 2016. Então podem sentar e dando continuidade para... Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramowski. Convoca a Comissão de Ordem Social e Econômica para no dia 17/12/2015, às 18h30, analisar o projeto de lei 72/2015 e o projeto de lei do Legislativo 15/2015. Dando prosseguimento aos trabalhos, então, na palavra livre, conforme lista de inscrição, pelo prazo regimental de 5 minutos, vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente e demais vereadores, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, em especial aos vereadores mirins dessa próxima legislatura, que terão uma função nobre de acompanhar os trabalhos do Legislativo no nosso município. Gostaria de parabenizar também os pais desses vereadores mirins, porque
eles têm que sentir orgulho dos filhos, que tiveram a coragem de participar de uma eleição que sempre é muito competitiva. Então, é motivo de orgulho, e porque eles estão iniciando uma trajetória que, eventualmente, nós esperamos acabe aqui, nesse plenário, na condição de vereadores representando o município de Massaranduba. Eu gostaria de fazer alguns pequenos registros em relação à função dos vereadores. Nós temos o compromisso principal e um compromisso definido em lei de legislar e de fiscalizar. Eu particularmente entendo que a função principal do vereador é fiscalizar os atos da administração. A maneira como o dinheiro público é investido dentro do município. E essa é uma parte um pouco delicada, porque muitas vezes ela acaba gerando discussões em função de pontos de vistas divergentes. Mas é um papel que tem que ser exercido com lisura e com dedicação. Principalmente por quê? Porque os recursos utilizados, eles provêm dos impostos pagos por todos os cidadãos. Então, basicamente, o objetivo sempre da administração pública deveria ser o quê? O bem-estar da grande maioria. E como vocês puderam ver, a administração pública, ela possui um orçamento anual. Não é que o dinheiro entra e simplesmente é utilizado a bel prazer. Todo ano é feita uma lei, que é a lei orçamentária, onde existe a previsão de quantos recursos irão entrar nos cofres públicos e como esse dinheiro será gasto. É claro que no período da administração existem as adequações. Então, como nós lidamos com muitos recursos, nós temos que ter muita cautela e responsabilidade no momento de assinar uma lei. Nessa questão, eu considero fundamental. Mas, ao mesmo tempo, nós somos obrigados a quê? A fiscalizar a utilização desses recursos. E aí surgem as polêmicas e as discussões acaloradas, muitas vezes, entre os vereadores desta casa, mas que tem por objetivo única e exclusivamente o quê? A retidão, o bom uso do dinheiro público. Além disso, e para que a comunidade entenda, e até os vereadores, eles mirins irão conhecer e saber disso, a nossa limitação para legislar ela é muito grande. Nós não temos toda a liberdade dentro da Câmara de Vereadores, principalmente no que diz respeito à utilização ou à destinação de recursos públicos. Nós, vereadores, não podemos fazer um projeto de lei que trate especificamente da utilização do recurso público. Isso compete à administração, isso compete ao prefeito. Eu não posso, como vereador, fazer um projeto dizendo que o transporte dos estudantes será gratuito. Vamos dizer assim, para os universitários e tal. Eu gostaria que fosse, mas eu não tenho esse poder dentro da minha função como vereador. Então existem algumas limitações, os vereadores eles poderão aprender muito neste período, é extremamente importante para o amadurecimento da nossa democracia, frágil democracia, e espero que eles aproveitem e passem a gostar cada vez mais da política, que é a única maneira de nós conduzirmos os destinos do nosso país. Obrigado. Com a palavra, vereador Moacir Kasminski, pelo prazo regimental de 5 minutos. Boa noite a todos. Não está ainda? A Balsanelli, beleza? A Balsanelli e a Rosniak ali, por favor, as duas. O suplente aí, a Balsanelli e a Rosniak, por favor.
Levanta em pé, só um pouquinho. Isso, você mesmo. Quem é o presidente da Câmara Mirim? Não tem ainda. São 2 suplentes, então eu vou contar para vocês porque eu pedi para elas levantarem. Pode sentar agora. 2 suplentes. Se vocês chegassem aqui nesta Câmara de Vereadores e entrassem aqui e alguém tocasse vocês ir embora daqui, como é que vocês iam reagir? Vocês já pensaram nisso? É triste, né? Fica difícil isso, né? Pois aconteceu aqui. Eu, como suplente de vereador, e o Lauro Deretti, chegamos a esta casa, estávamos falando na frente de 2 funcionários, e o diretor chegou lá e expulsou a gente. Vão embora daqui. Aqui não é lugar de conversar, aqui é lugar de trabalho. Vão embora. Automaticamente, a gente foi embora. Mas que triste, né? Tem 2 funcionários como testemunha, o diretor está aí. Aqui, ó. O diretor está aí. Ganha 6 mil reais. 6 mil reais por mês. Gente, vocês conhecem muita gente que ganha 6 mil? Devia esticar um tapete vermelho e pedir assim, pelo amor de Deus, o que você quer aqui? Você quer alguma coisa? Como é que eu posso lhe atender? Como eu posso lhe ajudar? Aqui é a casa do povo, ela ficou a casa de quem? Do diretor? Então agora quer dizer que nós temos uma pessoa que manda aqui dentro? Ele é empregado, ele é subordinado de todos vocês, é funcionário público. Ele tem que obedecer, ele tem que tratar bem as pessoas, todas as que entram aqui, e com muita humildade. Gente, o que é isso? Aonde nós estamos? Eu estou sem partido porque eu estou descontente da política. A expressão suplente de vereador Mauro, ela não existe. Quando a pessoa está aqui, o som de vereador, eu sou vereador. Quando nós estamos fora, nós somos suplente. Mas quando nós estamos aqui na mesa, eu sou um vereador. Já falou algumas vezes isso, mas isso não existe. Vereador é vereador. Então, fiquei muito triste de ver isso aí. Espero providência, né? Foi comunicado ao presidente, ainda não se manifestou. Espero que ele se manifeste muito em breve. Dizer que a corrupção, ela tem em Brasília também. E lá em Brasília prenderam os caras que fizeram carteira falsa de motorista e trocaram por voto. E lá em Brasília os caras eram do PT e foram para a cadeia. E aqui não. Aqui quando faz carteira falsa e sai comprar voto, só é promovido a diretor. Aí é diretor. Aí não é mais. Lá em Brasília, se é do PT, ferrou. Agora, aqui é promovido. Os políticos aqui promovem uma coisa dessa. Isso não pode existir. Só que o povo sempre fica calado. Eu saí da política, mas eu não me calo nunca. E eu não ia assumir isso aqui. Mas eu estou sem partido, mas a vaga é minha. Aí o que acontece? No dia que eu vim aqui para assumir, quinta-feira, coitado do jurídico, triste, de tanto ligar para ver se eu podia assumir, porque queriam que eu não assumisse, medo de mim. Por que medo, meu? Eu sou um cara do bem, cara. E aí não queria que assumisse, liga para a Justiça Eleitoral, liga. Não deu, porque como eu não tenho partido, eles não queriam que eu entrasse, alguns não queriam que eu entrasse como vereador. Mas acontece que este mesmo diretor, ele tem 2 que mudaram de partido, o vereador Mauro e o vereador Valdir, para o PSB, que não tem nenhum voto, e estão aqui. E para meu espanto, eles não foram para a Justiça Eleitoral, o diretor não pediu, que ele devia ter pedido para a Justiça Eleitoral. Eu sou o diretor da Câmara, eles podem assumir? Nem com o jurídico ele foi falar. Esses são meus amigos. O que isso é? Perseguição política. Vocês, por favor, que são mais novos, não se deixam corromper. Não se deixam. Eu dou todo o meu salário. Eu nunca fiquei com salário de vereador. Nunca. E eu digo para vocês, não fiquem quietos, tá? Porque eu vou esperar que o presidente crie uma comissão de ética, e vai fazer uma análise. Tem que ver, amanhã eu vou começar a olhar os documentos, que os documentos agora estão liberados. Eu quero ver o que a Câmara gastou. Isso é um direito de vocês também. Vocês sabiam que qualquer um de vocês pode pedir isso? Qualquer pessoa? E eu quero ver, eu quero olhar. Se tem favorecimento, eu quero justiça onde foi o favorecimento. Se tem alguém que desviou a função do serviço público, que seja punido. Por quê? Eu vou falar para vocês. Eu fico indignado, os meus filhos, eu tenho 2 filhos advogados, mais um que passou no vestibular para direito agora, e eles dizem assim, pai, pelo amor de Deus, tu não precisa disso, vai dormir, meu pai. A minha esposa fala, eu quero dormir. Só para concluir, mas eles não me deixam. Por favor, me deixem dormir.
Vereador Mauro Bramoski, pelo prazo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, antes de fazer uso da palavra, eu pediria se os nobres colegas autorizem a minha saída, né, antecipada depois do uso da palavra. Tem um compromisso. Então eu coloco em deliberação do plenário a saída antecipada do vereador Mauro Bramoski. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade a saída antecipada do vereador Mauro Bramoski. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Quero aqui agradecer, então, a presença dos pais, né, dos alunos, né, que foram eleitos vereadores mirins, como também os suplentes, né, tanto os titulares como os suplentes. Na verdade, o termo suplente é apenas no sentido de que ele é um substituto legal, né? Quando um vereador ele está num cargo, ele é o titular, e aí esse titular ele não está naquele cargo naquele momento, por algum motivo, né? Então aí sim assume o suplente. E claro, obviamente que naquele momento ele passa a ser o vereador, né? Naquela condição de suplente. Quero dizer para vocês que realmente essa eleição que há de vereador mirim vai mudar a vida de vocês, tanto a vida pessoal como a vida profissional de vocês. Por que não dizer política? Porque não é porque vocês foram eleitos vereadores mirins que obrigatoriamente vocês precisam futuramente serem candidatos a vereador ou prefeito. Mas sim pelo aprendizado. Vocês como cidadãos, vocês vão ter a oportunidade de ter conhecimento qual que é o papel do Poder Legislativo, qual que é o papel do Poder Executivo, qual o papel do Poder Judiciário. E isso vocês podem ter certeza que nesse ano esse aprendizado vai ser grande. Vocês vão ter vários cursos, né, vai ter vários palestrantes. Nós temos o diretor da casa, Almir Trevisandi, que faz um excelente trabalho com vocês, inclusive um trabalho reconhecido por outros municípios, que inclusive pedem aqui para a Câmara, para que o diretor da Câmara, Almir Trevisani, possa passar para eles como é que funciona essa Câmara Mirim, de tão grande que é esse trabalho que vem sendo feito em Massaranduba. Como também a Marilu, que também vem acompanhando, vocês vão conhecer essas duas pessoas, como já estão conhecendo. Realmente é um diferencial. Quero dizer que hoje, né, vocês vão iniciar em 2016 com vereadores mirins. A gente sempre se surpreende, porque muitas vezes a gente participa aqui de uma sessão mirim, né, é normal as pessoas ficarem um pouquinho envergonhadas, né, falar em público, mas depois, quando as pessoas saem na despedida, quando os vereadores mirins saem na despedida, a gente vê a diferença que é, inclusive porque vocês vão ter um curso de oratório, porque chegar aqui na frente, falar no meio das pessoas, não é fácil, mas vocês vão aprender isso. Inclusive a minha pequena que está aqui, até o motivo que eu peço até desculpas que eu preciso sair antecipadamente, que ela está comigo aqui, já está quase dormindo na cadeira. Ela até pediu, pai, quando eu crescer, eu vou ser vereadora mirim ou bombeiro mirim? Falei, filha, pode ser os dois, e por que não? Mas é isso que é a intenção dessa Câmara Mirim, justamente é isso, é envolver vocês, para vocês terem essa oportunidade aqui, né, de fazerem, terem esse conhecimento e levar para a vida pessoal de vocês. Com certeza, o aprendizado será muito. Apenas como eu fui citado aqui, eu quero apenas esclarecer que eu estava num partido, como também o vereador Valdir Zappellini, nós fomos eleitos pelo PSD, mas nós fomos eleitos, eu com 569 votos, o vereador Valdir Zappellini com 1.012 votos, mas diante de uma situação gravíssima que aconteceu do partido que a gente estava em relação à nossa pessoa, nós tivemos que mudar de partido. Né? Se tiver qualquer coisa que tenha que se fazer judicialmente, que aconteça, nós fizemos com um amparo legal, eu estou amparado legalmente, inclusive a minha saída do partido, como também a do Valdir, ela está amparada pelos outros 3 partidos que participam da coligação, tanto o PSDB, PMDB, como também o anterior, o PSD. Apenas, não gosto aqui de fazer qualquer comentário em relação a isso, eu gosto de chegar aqui, conversar com vocês, mas como o meu nome foi citado, acho que é importante eu pelo menos dar esse esclarecimento. Quero agradecer a presença de todos, aqui peço desculpa novamente a minha saída antecipada, espero que quando for possível sempre esteja aqui presente, acompanhem seus filhos, né? Converse com seus filhos em casa, eles vão explicar para vocês, vocês também vão aprender muito com eles, pode ter certeza disso. Obrigado. Com a palavra, vereador Pierre Gustavo Berre. Obrigado, senhor presidente. Eu inicio aqui saudando os colegas vereadores, os nossos serventuários, em especial
à nossa população que nos assiste, os pais, principalmente aqui aos vereadores mirins e suplentes eleitos, essa nova função da vida de vocês. Nós precisamos, como sociedade, evoluir ainda muito mais no que tange à democracia política. Cada vez mais nós precisamos fortalecer o conhecimento técnico político. As pessoas, no cotidiano, confundem muito as instituições. O que o judiciário faz, o que o legislativo faz, o que o executivo faz. O que faz um vereador? O que faz o prefeito? O que faz o juiz? Muitos ainda entendem que talvez os vereadores sejam funcionários do prefeito, que o juiz não tem nada a ver, que, enfim. E o que vocês vão encontrar aqui é uma educação política muito importante. Aqui nós estamos formando cidadãos políticos exemplares. Tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto que iniciou desde quando eu assumi a Câmara de Vereadores. E uma situação que eu sempre venho colocando no meu dia a dia, que eu acho que a escola pública e particular teria que ter matéria de ordem política. Política no que sentido? Dizer ao aluno qual é a função do vereador, do deputado, qual a função do prefeito, do governador, do presidente da República, qual é a função do judiciário. E o que mais me orgulha e me deixa satisfeito é quando no final do curso, quando vocês estiverem lá entregando os mandatos, a experiência que vocês terão. Vocês vão sentar e conversar com o pai, com os familiares, com os amigos, e vão dizer a eles, com bastante propriedade, o que é a política. No meu dia a dia, eu costumo exemplificar bastante, porque as pessoas vêm nos cobrar, afinal de contas eu sou vereador, e eu costumo sempre citar o seguinte exemplo. A nossa Massaranduba, enfim, nossa cidade é igual a uma comunidade da igreja. A maioria de nós que faz parte de uma comunidade. Não precisa ter o presidente e os membros. Por que é que a gente faz parte da comunidade nossa da igreja? Cada tempo, algumas pessoas fazem parte. Para cuidar da nossa comunidade, para deixar a igreja em ordem, para ter o culto em ordem, a missa em ordem, enfim. Para nós termos a nossa comunidade em dia. Um município de grande porte ou pequeno porte, como o nosso de 15 mil habitantes, precisa ter também prefeito e vereadores, que administram o município. E apesar de tudo que a gente vê, lê, e não tem mais nem vontade de ver, porque é só notícia ruim, porque também a imprensa não publica notícia boa, tá? 99% eles publicam a coisa ruim, a tragédia. A gente quer se afastar. Quando não, a gente precisa dominar a política. Vocês, pessoas do bem, precisam comandar a nossa comunidade, que é a Massaranduba. E é por isso que me coloquei à disposição, assumi já o 2º mandato, para cuidar da minha comunidade, que é a Massaranduba. Porque se nós não cuidarmos, cai na mão de pessoas que não são do bem. E quando cai na mão de pessoas que não são do bem, as coisas complicam. E apesar de tudo que a gente vê e lê, senhor presidente, vou pedir mais os meus 2 minutos do partido, por gentileza, porque é importante. Sim. Te agradeço. Fica autorizado. Quando a gente vê, apesar de tudo isso, se analisar, o nosso município vai muito bem. Agora a gente está sofrendo com as chuvas aí, as estradas de fato estão ruins, porque ainda a gente não consegue controlar São Pedro. Eu acho que a gente não vai conseguir também. Mas, infelizmente, hoje é o que nos... Mas em termos de educação,
de qualidade de vida. Se a gente chamar os números, a gente vai muito bem em relação a outros municípios. A nossa região por si só já é forte, mas Massaranduba se destaca. Se destaca porque nós, munícipes, vocês, são pessoas de integridade moral, pessoas que trabalham, pessoas que cultivam a família, cultivam a religiosidade, que é muito importante. E agora vocês assumem mais um desafio. Querer fazer parte de um curso de cidadania que hoje o município de Massaranduba, através da Câmara de Vereadores, proporciona a vocês. Vocês são únicos. Vocês não imaginam a sorte perante os seus colegas que vocês têm. E é o que eu sempre digo, senhor presidente, por favor, na sala de aula, depois que vocês saem aqui da sessão, que vocês vão ter todos aqueles direito a tudo que vocês terão, passem isso para os colegas de vocês. Se possível, chame o presidente da Câmara, o diretor, ou algum vereador, para palestrar para os seus coleguinhas. Desenvolvam essa cidadania pública. É isso que a gente precisa. Eu sempre digo no meu dia a dia que nós vamos levar 100 anos para evoluir. Talvez eu não vou ver essa evolução. Mas nós chegaremos cada vez mais a um ideal. E, afinal de contas, é o que a gente quer, o bem comum. Parabéns a todos, sejam sempre bem-vindos e a casa é de vocês. Parabéns, obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus, pelo prazo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite para vocês todos. Parabéns aos vereadores mirins e parabéns principalmente aos pais de ter a consciência de acompanhar seus filhos nesse dia de hoje e deixar eles participar dessa empreitada que é vereador mirim, que com certeza os filhos de vocês vão aprender bastante. Eu tenho participado de algumas reuniões aqui dos vereadores mirins e vou dizer para vocês, vocês vão ter um excelente professor, como já citou o Mauro Bramoski aqui, que é o diretor da casa, o seu Almir Trevisani, conhecido como Queijinho. Ele tem uma larga experiência como professor de vereador mirim. Então, vocês vão estar bem assessorados na palavra como professor. A experiência que ele tem, que eu tenho acompanhado, vocês vão aprender bastante. E digo para vocês, vocês que são vereador mirim, acaba sendo líder. Todos os líderes acabam sendo um exemplo. As pessoas se espelham nos líderes. Então, vocês têm que procurar sempre fazer o melhor. Vocês vão mudar a cabeça, como já disse o vereador Pierre aqui, dos colegas de vocês, dos pais de vocês, e vocês vão mudar bastante. A gente sabe aqui, porque a gente vê a diferença, como disse o Mauro, no começo e no final, quando sai. E essa experiência que vocês vão ter aqui, eu quero que vocês, Geraldo, quero que vocês aprendam bastante, e que vocês sejam, no futuro, vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários dessa prefeitura de Massaranduba. E que vocês administrem muito bem, administrado para nós que estamos nessa faixa etária já, que vão estar já na terceira idade, para que nós estejamos uma velhice melhor, para os nossos filhos ser melhor em Massaranduba, para os nossos netos ter melhor em Massaranduba. E isso vem com a liderança e a confiança que vocês vão ter. E vocês com certeza vão ser isso. Porque quem é líder acaba sempre sendo líder. E querendo ou não, você acaba sempre se envolvendo. Ou é você presidente de escola, ou você é presidente de igreja, ou você é da PP, ou você é vereador, ou você é prefeito, vice, ou é secretário. Líderes sempre vão ser líderes, nunca vai deixar de ser. E vocês vão ser tudo isso. Um vai ser uma coisa e outro vai ser outra. Com certeza vocês vão ser isso. E dizer para vocês também que, apesar de tudo que, como o nobre colega Pierre disse que vai demorar 100 anos, as coisas já mudaram bastante. Mudaram tanto que, senão vocês hoje aqui não seriam vereador mirim. Eu, como eles, entramos aqui aprendendo na marra, sem saber nada, porque eu não sabia nada, vereador. Vocês já vão ter, lá no futuro, uma experiência, uma coisa que vocês já têm dentro de vocês, que vocês já vão saber o que vão fazer desde o primeiro dia. Isso é importante. Eu tenho certeza que vocês vão aprender
e aprender bastante, e vocês vão lembrar de algumas palavras que um e outros vereadores vão deixar dito aqui, e vão fazer de Massaranduba uma cidade bem melhor para todos nós viver. É isso que eu espero, e muito obrigado. Com a palavra, vereador Valdir Zappellini. Senhor presidente, nobres vereadores, queria cumprimentar aqui a comunidade presente, principalmente os pais e os vereadores mirim, que são muito importantes. Também tinha a outra legislatura, a minha filha, a minha neta, estava junto também. Essa vez era para ser o amigo lá do filho do Pedro, né? Não quis, então o filho do Pedro está aí. Então, agradecer ali a Maria Condes, que tem os vereadores mirim, Pedro Aleixo, Felipe Manque, Inês Rondon e Bruno Linder. Eu acho que vocês aqui vão ter com 2 profissionais, Marilu, Queijinho. Vocês vão aprender muito com os 2 ali, orientando, e vai marcar também umas reuniões fora, vocês vão aprender muito. Eu acho que é importante ser vereador mirim. Eu quero também dizer para o Pedro que sobre a estrada da creche lá, que está feia, amanhã vamos para o primeiro braço, nós acabamos na Massarandubinha, né? Agora, amanhã vamos subir para cima e vamos ver se demos conta de fazer Ouro Bonito também. A linha telegráfica também está ruim, sabe que é difícil, mas estamos trabalhando. Quero também falar aqui para o vereador Moacir, que ele vem aqui na tribuna dizer que foi expulso. Tudo bem, ele não foi só expulso da mesa aqui do Eli, foi expulso lá da agricultura, do Vir Soares também foi expulso. Porque ninguém aguenta ficar lá 4, 5 horas conversando com esse vereador aí, suplente vereador. Como ele fica lá na frente da loteca, não tem nada para fazer, fica lá no ouvido dos outros e fica falando bobagem. Eu acho que eu respeito ele, é meu amigo, mas não pode vir aqui e também dizer da Câmara de Vereadores está pedindo os orçamentos do gasto dos 3 últimos anos daqui. Aqui não precisa desconfiar de ninguém, mas ele desconfia de tudo, como ele estava na Defesa Civil, que nem lá não prestava. Obrigado. Só para ele está pedindo os documentos dos últimos 7 anos. Isso. Que fique registrado. Com a palavra, vereador Vanderlei Sassi. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, uma boa noite a todos, em especial aos alunos vereadores mirins eleitos, os suplentes também, aos pais, familiares que se encontram aqui presentes, os parabéns a todos, e da mesma forma os parabéns àqueles vereadores que se candidataram e não se elegeram, né? Que também tiveram esse desafio de dar o seu nome para disputar uma vaga de vereador mirim. Com certeza esses adolescentes, né? Crianças, adolescentes, vão adquirir muito conhecimento com este tempo que vão passar como vereadores mirim, porque eles vão estar exercitando uma formação de cidadania, vão ser pessoas diferentes, com ideias diferentes, né? Vai ser uma integração, eles vão fazer essa integração entre a Câmara de Vereadores, a escola e a sociedade, trocando ideia com seus colegas vereadores, com seus amigos, e aqui eles vão ter a oportunidade de dar suas sugestões e as suas ideias, tanto para a Câmara de Vereadores como para o prefeito. Eles vão ter esta oportunidade em fazer suas indicações, seus projetos, claro, uma forma mais limitada e tal, mas com certeza serão grandes formadores de opiniões, é o nosso futuro, né? E quero deixar aqui registrado que esse projeto de vereador mirim, ele funciona de uma forma de excelência e qualidade aqui no nosso município de Massaranduba. Somos exemplo para vários municípios, conforme já foi citado. E a pessoa que é responsável por isso, por essa excelência de trabalho, se chama Almir Trevisani, que é o nosso amigo Queijinho. Ele, juntamente com a Marilu, tem a parceria do Jair também, dos presidentes que dão a liberdade para eles tocarem este projeto,
mas a dedicação deles com os vereadores mirim é de suma importância para o sucesso desse projeto. Então, parabéns a todos os envolvidos, né? Só queria colocar aqui, parabenizar o nosso amigo vereador e presidente da nossa Associação de Vereadores, a VEV. Presidente, parabéns pelo trabalho desenvolvido ano passado, que vai continuar como presidente. Tivemos a nossa última assembleia na sexta-feira passada, depois tivemos um jantar. Uma associação que vem fortalecendo a nossa categoria de vereador, realizando vários trabalhos, demonstrando para a comunidade da qual a importância do trabalho do vereador. Somos muitas vezes criticados hoje a gente vê essa situação política no país, e tem pessoas que não separam. Político todo ele é bandido, todo ele é ladrão, mas com a força dessa nossa associação a gente consegue demonstrar de uma forma diferente para nossa comunidade. E também fazer um agradecimento especial referente à nossa lombada, que até que enfim saiu a nossa lombada aqui no Trevo de Massaranduba. Agradecer a SDR, né, que é a Secretaria Regional, o presidente, o secretário é o seu Leonel. Agradecer a todos os vereadores que estiveram envolvidos nesse pleito, né, de se conseguir esta lombada. Governo do Estado, todos envolvidos nessa conquista. Parece pouco, é só uma lombada, mas a gente sofreu muito para conseguir. Já estamos recebendo críticas também, né, que devia ser uma rotatória e não uma lombada, mas já foi difícil conseguir a lombada. Imagina de se fazer uma rotatória, onde teria que mudar toda a infraestrutura do trevo, né? Então, mas já estou contente que a gente já percebe a segurança que temos ao atravessar o trevo. Claro, temos que ter um pouco mais de paciência, que agora os carros passam devagar, dá um pouco de congestionamento, mas com certeza hoje nós temos uma segurança bem melhor, evitando aqueles diversos acidentes que já ocorreram nesse trevo de Massaranduba. Então, obrigado a todos, obrigado à presença de vocês, que é muito importante, e deixo aqui já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, para quem eu não vê até o final do ano, né, até o Natal, então já deixo esse abraço aqui a todos. Obrigado. Eu passo a palavra ao vice-presidente da mesa para que possa me pronunciar. Com a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, o vereador Silvio Mãe. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, comunidade presente. Obrigado pela presença. Quero parabenizar os pais dos vereadores mirins pelo incentivo, pelo apoio. É muito importante estar junto e apoiando os seus filhos nessa grande conquista, que todos eles são vencedores, que eles se sujeitaram a uma eleição, foram atrás dos amigos, pedindo voto para que eles sejam os representantes de suas escolas, das suas turmas, na próxima legislatura essa, a 5ª legislatura da Câmara Mirim de Massaranduba. Esse projeto realmente veio a somar, trazer conhecimentos de cidadania aos estudantes de séries. Hoje estamos abrangendo a 6ª e o 7º ano, dando oportunidade de conhecimento, de interagir e conhecer os poderes. Numa palestra que eu assisti no mês passado, onde veio um palestrante da Assembleia Legislativa, onde ele explicou com bastante ênfase a distinção dos 3 poderes, do poder legislativo, do executivo e do judiciário, onde as crianças mesmo nesta idade, com certeza elas guardarão algo para as suas vidas, e isso trará a formação, como o vereador Geraldo comentou também, de líderes comunitários, líderes das suas próprias turmas, depois para frente na faculdade, e assim vão prosseguir na sua caminhada, né?
Isso é importante. Fica aqui, então, o registro realmente dessa importância, desse incentivo de vocês, pais, dando para os seus filhos, para que continuem nessa direção. E também dizer que tem bastante vereadoras mirins meninas. Nós temos a Marilu, que é uma funcionária dessa casa, ela acompanha o projeto Câmara Mirim, tem sempre interagido juntamente com o diretor desta casa, Almir Trevisani, nos seus programas, nas suas sessões, juntamente com os vereadores mirins. Então, parabéns para vocês, que vocês são vitoriosos desde já, e aproveitem essa oportunidade que está sendo lançada para vocês, e com certeza vocês colherão muitos frutos no decorrer desse período e mais para frente nas suas vidas. Parabéns a todos pela conquista e parabéns, pais, pelo apoio. Obrigado. Retorno à presidência desta casa ao vereador presidente Silvio Maica. Agora na palavra dos líderes de bancada, líder da bancada do PR. Aproveitar de novo esse momento aqui, um abraço aqui para o Machado, chegou agora, para o meu amigo Johnny, que esqueci antes, Johnny, de falar aqui, mas obrigado pela presença. Dizer para vocês que o Giovanni Tunetti é o presidente da ANVEV, Associação dos Vereadores do Vale do Itapucu. E agradecer pela reunião lá, muito obrigado, né, Giovanni, que eu esqueci antes, mas tenho esse momento para... E dizer para vocês, assim, que uma das minhas lutas, tá nesse jornal que vocês receberam ali, é tentando buscar verba para uma pesquisa combate ao maruim. Isso, talvez vocês já receberam também, que passou um papel para assinatura aí. Conseguimos juntar 4.122 assinaturas no município, devia ter juntado mais, mas por enquanto é o que a gente conseguiu. E é uma luta muito grande, porque esse mosquito maruim, na verdade, ele é tão pequenininho que a gente nem veja, né, mas incomoda bastante. E eu já tive a oportunidade de ver ele aumentado assim numa reunião. Ele nada é mais que um mini pernilongo. Quem vê ele com lente de aumento é um pernilongo. Então ele é um mini pernilongo. E isso está causando muito transtorno aí no interior, principalmente, né? Mas eu digo assim, graças a Deus que ele está invadindo a cidade também. Assim que ele invadir a cidade, os grandes centros, as autoridades vão ter que tomar alguma providência. Já tivemos 2 vezes lá com o seu Supelsa, o Moacir Supelsa, que é secretário da Agricultura. Na primeira vez ele não deu muita importância, na segunda vez ele deu muita atenção. O doutor Vicente Caro Preso estava junto e outros presidentes da Anvale também estavam junto, onde a gente foi, só para terminar. Daí. Sim, conclui, vereador. Já vai dar. Aí, no caso, essa é a minha luta e é uma coisa que eu vou lutar no ano que vem muito mais forte, quero fazer ainda para ver se a gente consegue essa verba no combate ao maruim. Aqui na casa, o presidente autorizou, e a casa que está me ajudando, com o diretor aí, ver quantos municípios tem realmente atingido. Mais ou menos, nós temos em Santa Catarina 50 municípios que estão atingidos. Então, fazendo esse levantamento ali, devemos visitar todas as associações, assim como essa da Anveve, como do Vale do Itajaí, que tem várias associações lá, para que todos os vereadores de toda Santa Catarina, onde tem esses municípios atingidos, façam requerimento pedindo ao governador uma verba para uso do combate ao maruim. Obrigado. Com a palavra, líder da bancada do PT. Retiro, senhor presidente. Líder da bancada do PSB. Retiro, presidente. Líder da bancada... Líder do governo. Retiro. Líder da bancada do PP. É bom escutar, fica parado na lotérica, né? Mas não preciso responder a processo, pegar 15 meses de reclusão por vender carteira falsa ou trocar por voto. Ali, ó, foi ele. Comprar, trocar, fui condenado em Guaramirim. Eu fico no que é meu, eu cuido do que é meu. E tenho que cuidar, mas sempre respeito as pessoas. Mas não venha me falar bobagem, né?
Então, dizer que o Almir realmente é muito importante aqui. Ele ficou doente um tempo, não sei quanto tempo, ficou bem doente e ninguém assumiu. Questão de ordem, senhor presidente. Ele ficou doente e ninguém substituiu ele. Ele era tão bom que ninguém precisou entrar no lugar dele. Mas é bom então, né? Porque se ninguém substituiu ele, ele era tão bom que não precisou. Então, sinal, quando o empregado faz falta, ele não faz falta, pode ficar em casa. Né? Eu quero que vocês cobrem e continuem cobrando o que vai acontecer aqui. Eu escutei que nós não podemos investigar as contas da Câmara, nós temos a obrigação de investigar. Se houve favorecimento, desvio de verba, tem que ver. Isso tem que ser apurado. Mas é o presidente que tem que formar uma comissão de ética e tem que fazer isso. E quanto mais antes, para não deixar essa pouca vergonha que está acontecendo aqui. Isso é uma pouca vergonha. E a comissão de ética tem que ser formada logo. E vou falar para vocês, 6 mil por mês, dá 80 por ano. E dá 320 por 4 anos. Vocês ganham 320 por 4 anos? Vocês aí? Eu não. Então, dizer que trabalha bem, um professor ganha 2, 3. Então, trabalha muito bem com os alunos, lógico. Mas põe um professor aqui. Contrata um estagiário aqui, vai trabalhar com os alunos, uma beleza aqui, com a câmera mirim também. Não tem muito segredo disso, mas vou dizer, o final para acabar, que eu não queria estar aqui, fui desafiado e provocado. Boa noite. Quanto à documentação, então, o senhor poderá fazer a averiguação. Pedir uma cópia da ata para mim, tá? Será concedida, então, a cópia da ata quando tiver a gravação concluída ao vereador Valdir Zappellini. E fica à disposição, todos os documentos são públicos, fique tranquilo, quem quiser fazer alguma averiguação, está tudo à disposição da população, da comunidade, dos vereadores, assim que desejarem. E agradeço, para finalizar, a presença. Vamos fazer algum registro, Vamos fazer a foto dos vereadores mirins. Por favor, venham para a frente. E agradeço a todos que vieram. Muito obrigado pela presença. E nada mais tendo a deliberar, encerro a presente sessão ordinária e convoco os nobres vereadores para o dia 17 de dezembro de 2015. Está encerrada a presente sessão ordinária.